Olá, graça e paz, seja bem-vindo ao canal Desmistificando Branham. Eu sou João Chivela e neste vídeo trataremos sobre um assunto que é fruto de uma publicação feita por um crente da mensagem que, como sempre, alegava que nós temos sido parciais quanto à apresentação de factos que temos estado a apresentar a respeito dos ensinamentos de William Branham. E quero já, logo no começo do vídeo, pedir que se inscreva no canal, se não for inscrito, deixe seu comentário e compartilhe este vídeo porque pode ajudar outras pessoas que têm estado a se debater com relação a este mesmo assunto. Então, este é um vídeo para responder a um jovem, tal como eu disse no começo, que é crente da mensagem e, em função dos vídeos que temos estado a postar, acredito que ele é inscrito deste canal Desmistificando Branham. Se não for inscrito, ele tem acompanhado nossos trabalhos e no mês passado, se não estou em erro, ele fez uma publicação sobre os 7 selos, alegando que nós temos sido desonestos quanto à questão das alegações que temos feito a respeito de William Branham ter plagiado Clarence Lark. E ele apresentou os seus argumentos. Os argumentos estão numa das suas publicações no Facebook. Em função disso, tivemos até uma live no Facebook, na rede social Facebook. Infelizmente, por questões técnicas, a live não durou o tempo que esperávamos e a coisa ficou assim. Então, como ele desafiou-nos praticamente a respeito do assunto, então aceitei o debate com ele, mas infelizmente não tivemos o tempo suficiente para discutir cada um dos pontos publicamente. E depois tivemos de restringir essa questão, esse assunto, esse debate, por via do WhatsApp. E lá ele apresentou seus pontos e mais tarde ele teve que reconhecer que quanto ao primeiro selo não há diferenças entre o que William Branham me ensinou e o que Larkin disse. Aí pesa embora que ele tenha nos acusado que a gente não tem lido os livros de Larkin, porque se a gente os lesse, saberia que existe uma diferença abismal do ponto de vista desse jovem branhamista e que nós não temos lido nem sequer 50% dos livros de Lark. Então isso não soou lá muito bem pessoalmente para mim, porque eu não sairia a público para falar sobre um assunto que eu não tenho conhecimento. Então estou aqui para reforçar a ideia de que Clarence Lark, para além do livro da questão do conteúdo que está no livro das 7 eras da igreja, que ele tirou algumas coisas, as coisas essenciais sobre as eras da igreja de Larkin e de tantos outros como Scofield e tantos outros, Uriah Smith. O mesmo aconteceu com o livro ou a pregação sobre os 7 selos. E é isso que vamos tentar provar nesta série. Eu vou ter que repartir esse assunto, não sei se em 2 ou 3 ou 4 vídeos, para não me alongar bastante. Então, eu gostaria que deixassem vossos comentários se o assunto está a ser interessante. Se for criticar, faça uma crítica construtiva e mostre onde é que erramos com relação ao assunto. Não somos dono da verdade, estamos todos em busca da verdade. Então, se notar que cometemos um erro histórico, um erro teológico, por favor, nos corrija com educação. Então, sendo assim, o assunto deste vídeo ou desta série que faremos é o seguinte: será que Branham ou William Branham não plagiou Clarence Larkin sobre os 7 selos? Esta é a aula número 4 e eu, como disse, sou
o professor João Chivela, professor de Química, não de Teologia, professor de Química. O que William Branham disse sobre os selos? Essa é a primeira pergunta que eu faço aqui, uma vez que existe a opinião de William Branham sobre os selos e existe a opinião dos pregadores da mensagem de William Branham também sobre os mesmos selos. Então, aqui o foco é destrinchar o que William Branham disse a respeito dos selos. O que ele disse? Recebeu por revelação ou ele tirou de outros livros, de outros teólogos que escreveram muito antes dele? Então, a coisa principal é saber o que o próprio William Branham disse sobre os selos. E o que ele disse vem a seguir. Na pregação O Sétimo Selo, isso no livro compilado sobre as pregações dos 7 selos, na página 487, ele vai dizer o seguinte, parágrafo 29. Agora, quero deixar bem claro, toda vez que chegar a vez destes selos, tudo em que criei sobre eles e li de outras pessoas foi contrário ao que veio a mim no cômodo. Então este parágrafo, esta citação de William Branham, ela é categórica em afirmar que tudo, não algumas coisas, mas é tudo, tal como está sublinhado ali, que ele, uma vez creu sobre os selos, e tudo aquilo que ele leu a respeito desses selos foi contrário ao que ele recebeu no cômodo ou no quarto ao longo da semana em que ele estava a pregar sobre estes selos. Então vamos começar aqui, vamos agora entrar na questão de plágio, uma vez estamos a afirmar que William Branham fez plágio a respeito dos selos. E praticamente vamos ser repetitivos, porque parece que para alguns aprenderem tem que ser mesmo repetitivo. Então, mais uma vez, plágio, segundo o professor Menezes, isso em 2023, é a apropriação indevida de um produto intelectual. Pode ser um texto, uma obra artística, uma imagem, uma música, por aí vai. De uma pessoa sem lhe atribuir o devido crédito. Logo, William Branham já está a dizer que tudo que ele aprendeu ou creu, uma vez a respeito dos selos, foi o contrário ao que ele recebeu no cômodo. Perfeito. E no site Believe the Sickdom é dito que o plágio trata-se de não dizer às pessoas de onde você tirou suas ideias, especialmente se você copiar alguém palavra por palavra. Não é necessariamente sobre violação de direitos autorais, embora isso possa ser parte dela. Então plágio é isso. E William Branham não seria acusado de plágio se ele tivesse a humildade, de admitir que o que ele ia ler ou ia dizer no momento que ele ia fazer uma citação de alguém, tal como os pregadores fazem, os pregadores da mensagem fazem com a própria citação de William Branham, quando eles querem passar à igreja as palavras de William Branham, eles vão dizer o irmão Branham disse ou William Branham disse. Então que o mesmo William Branham fizesse isso com os pregadores que ele usou. Mas infelizmente, tal como lemos no parágrafo anterior, ele vai afirmar que tudo que ele leu ou acreditou sobre os selos foi completamente diferente do que ele recebeu no cômodo. Então, quando a gente vai encontrar semelhanças, isso sim é plágio. E não seria plágio se William Branham não lesse esses homens. Então, plágio é isso. William Branham disse à sua audiência em seu sermão sobre o sétimo selo, tal como veremos abaixo, que tudo o que eu sempre acreditei sobre eles, os selos, e li sobre outras pessoas, essas pessoas são Larkin, Russell, Scofield e tantos outros, a respeito dos selos, foi contrário ao que veio a mim na sala ou no cômodo. E voltamos à citação anterior. Agora, eu quero deixar bem claro isto. Agora eu quero deixar isso bem claro. Toda vez que estes selos vêm ao lugar
tudo o que eu sempre acreditei sobre eles e li sobre outras pessoas foi contrário ao que veio a mim na sala ou no cômodo. William Branham fala isso no 7º selo, parágrafo 29, pegando no dia 24 de março de 1963. Aqui vemos que ele admite ter lido outras pessoas a respeito do assunto dos selos e afirma categoricamente que o que veio a ele na sala foi contrário ao que havia lido de outras pessoas. O estranho é que, ao fazer uma análise dos sermões de Branham sobre os 7 selos com os escritos de Larkin sobre o mesmo assunto, encontramos muitos pontos iguais. E é por isso que nos sentimos obrigados a comparar o que Larkin escreveu com o que William Branham disse em suas pregações sobre os 7 selos. Se Branham tivesse pregado os 7 selos dizendo: tenho lido esses livros e concordo com o que Clarence Larkin escreveu, não teríamos argumentos contra ele. Mas como ele não fez isso em seus sermões, por isso nos opomos à sua ideia de que recebeu aquelas coisas por revelação ou inspiração divina. William Branham pegou citações diretas de Clarence Larkin e outros e as usou para enganar seu público, dizendo ou fazendo pensar que ele tinha um relacionamento especial com Deus e que Deus o estava usando para revelar coisas que ninguém tinha visto antes. Na verdade, ele disse a seus seguidores que, embora tivesse lido os livros de Larkin, entre outros, eles não deram certo. E como vimos no parágrafo anterior, ele disse que tudo o que ele leu foi contrário ao que ele recebeu num cômodo ou na sala, dizendo assim que não iria pregar o que Larkin havia escrito. Ele mentiu para seus ouvintes e isso não está certo. Ainda mais para alguém que pregou sobre sinceridade, sobre honestidade, sobre não copiar. A uma pregação dele diz, onde ele orienta as crianças a não copiarem na escola porque é errado, mas como veremos neste vídeo ou nesta série, William Branham foi contra aquilo que ele ensinou. Sobre o primeiro selo, cavalo branco, o argumento do branhamista. Ele vai dizer o seguinte: William Branham interpretou o cavaleiro como o anticristo em sua fase inicial, agindo como um espírito de engano, que surge logo após a ascensão de Cristo, disfarçado de justiça. Clarence Larkin viu o cavaleiro do cavalo branco como Cristo, simbolizando a expansão do evangelho através da igreja primitiva. Diferença: segundo o jovem branhamista, a identificação do cavaleiro é oposta, ou seja, William Branham está certo por identificar esse cavaleiro como sendo o anticristo e Larkin está errado por identificar esse cavaleiro como Cristo, destacando abordagens teológicas completamente divergentes. Sim, porque para Branham o cavalo branco representa o cavaleiro do cavalo branco representa o anticristo e o cavaleiro do cavalo branco para Larkin representa Cristo. Ok, vamos ver se isso bate com os factos. Concordamos com Branhamita quanto ao seu comentário sobre a interpretação de William Branham sobre o cavaleiro do cavalo branco ser o anticristo. Sim, William Branham disse isso no primeiro selo, que o cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. Pois é isso que Branham nos afirmou nos seguintes parágrafos do primeiro selo. No parágrafo 294 da pregação primeiro selo, ele vai dizer o seguinte: saiu um cavaleiro sobre um cavalo branco. Está vendo? Quem é ele? Ele é poderoso em seu poder conquistador. Ele é um grande indivíduo em seu poder conquistador. Quer que eu diga quem ele é? Ele é o anticristo. Exatamente o que é. Agora, porque, veja, se um anticristo, Jesus disse que os dois seriam tão semelhantes que enganaria até os escolhidos, no caso a noiva, se possível fora. Anticristo é um espírito anticristo. Então Branham está a afirmar aqui categoricamente que
o cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. Parágrafo 399. Quem é um cavaleiro sobre o cavalo branco? Você não recebe. Você vê quem é. É esse anticristo. E esse espírito enganoso que prosseguiu, agora e se filtrou. Reticências, lá tem mais, eu tive que abreviar para não me estender muito. Isso aqui está no livro dos 7 selos. Primeiro selo, parágrafos 294 e 399. Está bem claro que para William Branham, o cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. Perfeito. Porém, o seu seguidor, na tentativa de defender o seu amado profeta, distorceu a verdade quanto à interpretação que Larkin deu, isto é, no ano em que foi publicado o seu livro, que é 1919, sobre o cavaleiro do cavalo branco. Só para abrir aqui uma aspa. Larkin, ele fala sobre essa questão dos 7 selos antes de William Branham. Ok? É bem verdade que também existiram outras pessoas que vieram antes de Clarence Larkin e falaram também sobre os selos. Então isso aqui, essa questão dos selos não é algo que começa com Clarence Larkin, não. Larkin é alguém que, como os outros, também estudou sobre essa questão dos selos e chegou às conclusões dos outros. O que Larkin disse sobre o cavaleiro do cavalo branco encontra-se nas páginas 315 e 316 do seu livro Verdade Dispensacional, que vem a seguir. Sobre o cavaleiro do cavalo branco, Larkin diz o oposto do que o nosso detrator ou o nosso acusador afirmou em seu texto. A seguir está na íntegra o comentário de Larkin sobre o primeiro selo. Primeiro selo, segundo Larkin. Aparece um cavalo branco, cujo cavaleiro não é coroado a princípio, mas depois é coroado. Ele tem um arco na mão e sai conquistando. Este cavaleiro não é Cristo. É o que Larkin está a dizer em seu livro, não é Cristo. Ao contrário do que o jovem, na tentativa de se fazer passar por mais entendido nessa questão da matéria sobre a mensagem de William Branham, ele precipitadamente nos acusou, dizendo que William, ou seja, Clarence Larkin, não ensinou que o cavaleiro do cavalo branco era o anticristo, mas sim Cristo. Mas aqui Larkin está a dizer que não é Cristo. Continuando. Cristo, como cordeiro, está segurando e quebrando os selos do livro. Ele não aparece como um cavaleiro do cavalo branco até o capítulo 19. O cavaleiro é o anticristo e o retrata antes de ser coroado e se tornar o governante-chefe dos 10 reinos federados do Império Romano revivido. Ele é o príncipe que há de vir e que confirmará a aliança com os judeus por uma semana. Daniel 9:26, Daniel 9:27. Isso prova que o anticristo aparece no início da semana e não no meio, como alguns afirmam. São palavras de Clarence Larkin. Então nós vemos que a conclusão a que Larkin chegou é a mesma que Branham chegou. Então não há coisa nenhuma diferente, tal como Branham me afirmou. Conclusão sobre esse primeiro selo. Para Larkin e Branham, o cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. Não Cristo como afirmou o Branhamita. Porém, entre os dois, Larkin e Branham, Larkin disse isso antes de William Branham. E como Branham admitiu ter lido Clarence Larkin em seus sermões, concluímos desta forma que Branham sabia de antemão que a interpretação do primeiro selo não era algo original dado exclusivamente a ele por alguma suposta revelação, mas sim que ele copiou essa interpretação de Clarence Larkin e a fez passar aos seus ouvintes como algo revelado a ele naquela manhã, uma firma ao longo da pregação sobre o primeiro selo. Aqui estão as palavras de William Branham. E agora o cordeiro está em pé, agora, esta noite, enquanto entramos neste capítulo 6. Ele tem o livro em sua mão.
e está começando a revelar. E eu hoje certamente teria, e espero que as pessoas sejam espirituais, eu teria cometido um horrível engano quanto a isso sobre os selos, sobre o primeiro selo. Se não tivesse sido por volta do meio-dia, hoje, quando o Espírito Santo entrou na sala e me corrigiu quanto a uma coisa que eu estava anotando para falar. Eu estava tirando isso de um velho contexto. Eu não tinha nada a esse respeito. Não sei o que é o segundo selo, nada mesmo. Mas eu havia pego um velho contexto de algo sobre o que eu falei vários anos atrás e o anotei. E eu tinha comprado este contexto do Dr. Smith, muitos professores grandes e notáveis dos quais eu tinha compilado isto. E todos eles criam nisso, de modo que o havia anotado. E eu estava para dizer, bem, agora irei estudá-lo a partir desse ponto de vista. E ali por volta do meio-dia, o Espírito Santo desceu na sala e a coisa inteira se abriu para mim. E ali estava isto, deste primeiro selo sendo aberto. Primeiro selo, parágrafos 35 ao 38, do dia 18 de 3 de 1963. Então nós vemos que William Branham vai alega novamente nesse primeiro selo que o que ele estava a trazer para o público era algo novo, algo revelado a ele naquela manhã. E essa não é a verdade. O que ele ia falar sobre o primeiro selo, sobre o cavaleiro do cavalo branco, era algo que ele estava a tirar de autores como Clarence Larkin e tantos outros. E a conclusão é que William Branham plagiou sim sobre o primeiro selo. Para não me prolongar muito, este vídeo termina aqui com essa questão do primeiro selo. E no segundo vídeo entraremos no segundo selo. Que o Eterno possa abençoar a todos, terminando aqui com este comentário. Repare que nas palavras sublinhadas, Branham afirma que o Espírito Santo desceu na sala em que estava e a coisa inteira se abriu para ele. Não estaria William Branham mentindo? Uma vez que ele chegou à mesma conclusão de Larkin sobre o cavaleiro do cavalo branco ser o anticristo e não Cristo. Então, esta é a pergunta que deixamos para os amados inscritos desse canal e agradeço a vossa audiência. Compartilhem o vídeo, inscrevam-se e até a próxima.